Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar informação de qualidade sobre saúde básica até você, na sua casa. Comigo, novamente, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do Serviço de Atenção aos Colaboradores do Hospital de Amor. E a nossa convidada de hoje é a doutora Bárbara Fiorentin Giordani Gamba, ela que é ginecologista e obstetra do Hospital de Amor e também da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, atualmente sob a gestão do Hospital de Amor. O tema do nosso programa hoje, saúde da gestante. Nós vamos falar sobre os principais medos, tentar afastar esse medo, esclarecer dúvidas e também como controlar a ansiedade da gestante nesse momento tão único para a mulher. Doutora Bárbara, primeiro eu gostaria de saber o que acontece nos consultórios, quando a mulher ela fica sabendo da notícia de que está grávida e também sobre a preparação dela, esse momento de planejamento para a gravidez. Quais são as principais dúvidas nesse momento? Olá, primeiramente, obrigada pelo convite. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora, né? A maioria das gestações do Brasil, embora elas sejam desejadas, elas não são planejadas. Então, isso é o primeiro fato que a gente observa no consultório. Na maioria das vezes, as mulheres já chegam grávidas. Então, não existe aquele planejamento inicial e que seria o ideal. Então, idealmente, a mulher ela deveria buscar o consultório médico do clínico geral ou do ginecologista e obstetra para fazer uma avaliação da sua saúde como um todo, né? Identificar se ela tem fatores de risco que possam impactar no desenvolvimento da gestação e até iniciar medidas que previnem malformações fetais, como é o caso do ácido fólico, que idealmente ele deve ser iniciado pelo menos 3 meses antes da mulher começar a tentar engravidar. Então esse é o primeiro fator, que seria o ideal. Na maioria das vezes as mulheres já aparecem grávidas, né? E nesse momento a gente tem que acolher essa mulher, muitas vezes com medos, com dúvidas em relação à gestação. É um mundo novo que surge, né? Todo mundo dando opinião, todo mundo falando muita coisa. E eu acho que na consulta é aquele momento que a mulher vai procurar a informação de segurança, a informação certa, né? Doutora Bárbara, mas qual deveria ser o momento certo da primeira consulta? Tá. Na gravidez, quando a mulher descobre que está grávida, o ideal é o mais cedo possível, né? Porque nós precisamos fazer os exames de rotina do pré-natal para avaliar fatores de risco, avaliar se ela já possui, às vezes, um diabetes gestacional, fazer sorologias de doenças infecciosas que possam eventualmente passar para o bebê, ou até fazer prevenção de algumas, como a toxoplasmose, se ela ainda não tem imunidade, né? Então, o ideal é o mais precoce possível. Fazer o ultrassom para ver a idade gestacional, né? Saber se ela, com quantas semanas ela está. Então, o mais cedo descobriu, já procura a unidade de saúde ou procure o seu médico para iniciar o pré-natal. E para quem quer planejar uma gravidez? Sim. Qual deveria ser o prazo mínimo? Isso. Pensei que quero engravidar, então já vou consultar para daqui 3 meses parar o anticoncepcional. Por quê? Para a gente iniciar o ácido fólico, que como eu comentei antes, ele é uma vitamina que previne defeitos do fechamento do tubo neural. O tubo neural é uma estrutura que vai dar origem a todo o sistema nervoso do bebê. E a gente suplementando tanto o ácido fólico como o metilfolato, que é a substância ativa, a gente previne malformações nesse sentido. E também avaliar, por exemplo, uma mulher hipertensa, usa algum antihipertensivo que é contraindicado na gestação. Nesse momento, ela já tem a oportunidade de substituir essa medicação por uma que seja adequada, né? Ou a mulher já está com sobrepeso, obesidade, a gente já consegue fazer um acompanhamento nutricional. Então, a consulta pré-concepcional é importantíssima por isso. A gente consegue alinhar para que tenha desfechos bons no pré-natal em si. 3 meses antes, pelo menos. Doutor Marcelo, como bem disse a doutora Bárbara, quando a gente fala em saúde, tempo é fundamental, né? Nesse caso, a gente não fala em prevenção, mas de preparação. Exatamente. Como a doutora Bárbara disse, boa parte das gestações que acontecem no Brasil, elas não são planejadas. Elas são desejadas, mas elas não são planejadas. E a gente precisa lembrar que a gravidez, o processo de gestar, ele é como comprar um bilhete de trem e você não sabe o destino dele. Às vezes a gente pensa que vai ser um rumo, né? A gente idealizou uma questão e no meio do caminho tem acidentes ali, coisas que não estavam previstas. Quando a gente planeja,
a chance da gente fazer uma mala que seja adequada para o destino, que esteja preparada para algumas coisas que vão acontecer ali e vão surpreender a gente, é maior do que se eu já descubro que eu estou na viagem e eu nem sabia que estava lá. E isso faz toda a diferença. Não só na questão do planejamento e do desfecho, mas também faz muita diferença em como a gente consegue lidar com as situações que vão acontecendo ali ao longo da gestação. Se vai ser uma gestação que vai ser concluída com apoio todo o tempo ou não, e isso tem impacto muito grande. As questões que a gente precisa pensar também no contexto da vida da gestante em relação ao trabalho, se vai se afastar do trabalho, em que momento isso vai acontecer ou não, se ela tem alguma outra questão de comorbidade que vai envolver diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, uso de substâncias como álcool, tabaco e outras substâncias, tudo isso entra na nossa conta do planejamento e que eu vou me preparar. Se a gestante com quem a gente está trabalhando ali tem alguma outra doença que ela usa uma medicação de rotina, como uma doença autoimune, por exemplo, eu preciso parar ou não, que pode dar malformação. Eu preciso pensar nisso e quanto mais eu me preparo, melhor é em relação a essas variáveis que a gente não tem tanto controle. Feito tudo isso, a mulher seguiu os conselhos de vocês. Se preparou, se planejou, fez a consulta no tempo certo, ou não, né, em alguns casos, ou na maioria. O que ela precisa fazer? Começar o pré-natal? O que é o pré-natal? Qual a importância do pré-natal? Então, o pré-natal é esse acompanhamento que a mulher faz pelo Ministério da Saúde. Idealmente, se preconiza pelo menos 6 consultas no pré-natal, mas mais importante que o número de consultas é a qualidade das consultas e a qualidade do segmento dessas informações que vão ser passadas pela gestação. Então, não adianta nada a gestante ir em todas as consultas, mas não seguir as orientações, né? Então, o pré-natal serve para isso, para a gente fazer rastreamento de algumas alterações que eventualmente possam surgir nessa viagem, né? Situações inesperadas que possam surgir. Modificações da própria gravidez acabam predispondo ao surgimento de alguns fatores, como diabetes gestacional. Então, nós precisamos rastrear em momentos específicos isso. Então, isso é o pré-natal, é o acompanhamento médico, o acompanhamento pela equipe de saúde da família. A enfermagem também faz um trabalho muito importante no pré-natal, para que se evite ao máximo desfechos desfavoráveis, para que lá no final a gente tenha um bebê saudável e uma mãe saudável. Doutor Marcelo, você como médico da família, né, já começa a atender também a gestante desde essa época do pré-natal. Ela pode fazer com o médico da família? É fundamental que ela faça com o ginecologista, com o obstetra? Então, como isso funciona dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, por exemplo, em que a gente como médico de família tem uma atuação maior? O que acontece? A gente acompanha a pessoa ao longo de todo o ciclo de vida dela. Então, às vezes a gente vai iniciar uma consulta de pré-natal de uma paciente que já está fazendo consulta com a gente de segmento de rotina em saúde, alguém que você fez a puericultura dela e aí ela cresceu e está em um outro momento da vida e vai iniciar o pré-natal. Então, isso dá não um poder, mas uma questão de potencial de ação muito rápido em relação a inserir esse assunto. Quando a gente está falando de saúde suplementar, a gente não tem esse contato tão próximo com o paciente, num convênio, no consultório privado, e aí a gente depende de uma organização muito pessoal daquela gestante no momento da consulta pré-concepção, por exemplo, do complemento pré-concepcional. Que na rotina do SUS, você consegue introduzir se você já faz o segmento dela. Quando você vai falar sobre contracepção, você já pode falar sobre planejamento familiar e começar a abordar isso, entender qual que é a expectativa dela, né? O médico de família, ele pode fazer o pré-natal. Quando a gente surge com algum fator de risco e vai fazer uma questão de atenção de gestação não é risco habitual, né, de alto risco, por algum fator, a gente habitualmente conta com a ajuda do obstetra. E esse trabalho é de parceria, porque embora o médico de família esteja ali durante esse momento da viagem, de preparação, quem vai realizar o parto não é ele. E aí a gente precisa ter essa sintonia, né? Então, dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, essa conversa tem que estar muito afinada, porque a hora que a gestante vai para a maternidade, e aí o obstetra vai poder fazer o parto, vai poder fazer aquela atenção naquele momento super importante, ele precisa de que o trabalho seja bem executado previamente. E a gente precisa desse acolhimento pós-maternidade, né? Depois que o obstetra e o pediatra fizeram o acolhimento da mãe e da criança, né, do binômio mãe-bebê,
o binômio mãe-bebê vai voltar para a atenção primária. E aí você vai dar seguimento na consulta da puérpera, depois da gestação, e iniciar essa puericultura, a consulta de rotina da criança. Então, para a gente poder trabalhar enquanto rede, equipe, de modo de qualidade, tem que estar tudo afinado. Tanto a parte do profissional de atenção básica, ali na saúde geral, quanto na atenção especializada, secundária e terciária. Já que estamos falando de gestação, doutora Bárbara, quando a gente fala em gestação, existe só um tipo de gestação? Existe a gestação múltipla? Existem tipos? Existem tipos, basicamente existe a gestação única, que é aquela que tem um bebê, e existem as gestações múltiplas, né, que seria a gestação de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim, são as gestações que têm mais de um bebê. Então são esses dois tipos basicamente de gestação. Claro que existem também gestações de baixo risco e gestações de alto risco. De acordo, o que seria alto risco? É quando a mulher tem um alto risco para desenvolver alguma alteração durante o período gestacional ou quando o bebê tem alguma alteração decorrente de alguma comorbidade que essa mulher já tinha ou de algo que ela adquiriu na gestação. A gente sabe que esse momento da gestação é um momento muito complicado para a mulher, para a família, mas principalmente para a gestante. E o que acontece muito são as comparações. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, que você falasse sobre isso. Toda gestação é igual? Por que a gente tem que tomar cuidado com essas comparações? Muito, tem que tomar muito cuidado. A gravidez é uma coisa que as pessoas tendem a comparar muito e opinar muito. Então, geralmente, quando uma mulher ela engravida, ela tem aquela experiência dela como sendo, muitas vezes, uma verdade absoluta e, às vezes, ela acaba querendo passar essa informação para outras mulheres que também estão gestantes. Porém, nem na mesma mulher uma gravidez não pode ser comparada com a outra. Eu posso ter uma gravidez agora e depois daqui 2 anos ter uma gestação completamente diferente. Então, imagine em pessoas diferentes, né? Então, a gestação não é igual nem entre as pessoas e nem na mesma pessoa. Ela pode ser diferente de uma para outra. Doutor Marcelo, e a comparação pode afetar inclusive a saúde psicológica da mulher, a saúde mental? Com certeza. Especialmente quando essa comparação ela vem de gerações diferentes, né? A gente tem um conhecimento especializado hoje na medicina que é muito diferente do saber de 30 anos atrás. E aí você vai ter esse confronto de gerações que vai aparecer na criação dos filhos e também vai aparecer na rotina ali do pré-natal mesmo. O que a gestante pode ou não pode fazer, o que ela pode ou não pode comer, o comportamento ela pode ou pode não ter. Essa divergência, ela já nasce ali no pré-natal e depois ela vai se estendendo na puericultura, né? O que a criança pode ou não pode, o que a avó vai falar que pode, o que não pode. Ah, mas na minha época era diferente. E isso é algo que é extremamente importante, que é essa noção de que o corpo mudou, a pessoa mudou, ela vai existir de toda forma. E quando a gente não tem rede de suporte, quando a gestante não identifica isso, ela fica vulnerável a diversos adoecimentos. Esse é o Hora da Saúde. Nós conversamos com a doutora Bárbara Fiorentin Giordani Gamba e também com o doutor Marcelo Gobo Júnior. O nosso assunto de hoje, saúde da gestante. Depois do intervalo, nós vamos perguntar o que muda com o corpo da mulher durante a gestação. É daqui a pouquinho.